Olá amigos do canal Vascaíno Autêntico. Hoje, ao iniciar esse vídeo, nós iremos fazer uma breve retrospectiva. Nós vamos voltar ao Campeonato Carioca do ano passado, onde o Vasco se classificou para a semifinal em quarto lugar e ficou para enfrentar o Flamengo, sendo que o Flamengo jogaria 2 jogos com o Vasco, tendo a vantagem de 2 resultados iguais. O Vasco ficou, na verdade, em terceiro, o Flamengo ficou em segundo, o Fluminense ficou em primeiro e enfrentou o Botafogo, que ficou em quarto. O Fluminense também tinha sido campeão do primeiro turno, tinha vantagem e jogava também com o Botafogo com 2 resultados iguais, ou seja, com a vantagem de 2 resultados iguais. Para o que eu vou comentar aqui, é necessário que a gente retorne para fazer uma retrospectiva, para a gente analisar, que foi exatamente aí que começou o sonho do torcedor do Vasco por uma equipe que há muitos anos o sofrido torcedor do Vasco sonhava. Foi aí onde começou o sonho. Por quê? Porque naquele período nós tínhamos aí 2 dirigentes da 77 Partners no Rio de Janeiro. E eles foram assistir esses 2 jogos, Vasco e Flamengo. Claro, o torcedor do Vasco sabia que o Vasco vencesse uma daquelas partidas seria um verdadeiro milagre, porque a equipe do Vasco, jogando a segunda divisão, uma equipe muito limitada, e a gente ficava naquela esperança, porque o torcedor do Vasco é esperançoso. Apesar de ser sofredor, o melhor que o Vasco tem é essa torcida. Porque se fosse qualquer um outro torcedor de qualquer outra equipe, não suportaria. E o que o Vascaíno suporta já há mais de 20 anos. Na verdade, 22 anos, né? O último vídeo eu falei que nós temos 124 anos de história, na verdade. 102 anos de vitórias e glórias e 22 anos de vergonha e sofrimento. Esse torcedor do Vasco tem tido nesses últimos 22 anos. Então ali um dos dirigentes da 77 Partners falou que seria o último jogo em que o Vasco enfrentaria o Flamengo em condições de desigualdades, né? Que a partir daquele momento o Vasco não jogaria mais em desigualdade com o Flamengo, tanto relacionado a elenco como a relação financeiramente falando do clube do Vasco. Aí terminou o Campeonato Carioca, a gente não venceu nenhuma das partidas, porque a gente não tinha time para vencer o Flamengo. O coitado do torcedor do Vasco tinha ali uma esperancinha lá no fim do turno, porque tratava-se de um clássico, né? Era a única esperança que tinha no torcedor ou seja, no coração do torcedor do Vasco. Era esse, um clássico. Poderia mudar alguma coisa, mas no fundo a gente sabia que o time do Vasco era muito limitado e não conseguiria vencer o Flamengo. Se vencesse seria um verdadeiro milagre, nem zebra seria. Então ali nasceu um sonho do torcedor do Vasco. Esse torcedor sofrido, que sofre há tantos anos, né? Como eu falei ainda há pouco, 22 anos a gente levando cipuada nas costas e sofrendo com esse time do Vasco. Os dirigentes do Vasco costumavam aí contratar 20 jogadores, 25 jogadores em temporadas aí, sendo que muitas das vezes desses 20, 25 jogadores, né, uns que seriam aproveitados seriam o quê? 1, 2, 3, no máximo 5. O resto ficava ganhando o dinheiro do Vasco, 20 ou mais jogadores ganhando sem jogar, porque eram jogadores muito limitados. Rifugo. O Vasco só contratava rifugo. Aqueles jogadores que os times não queriam mais e estavam refugando, o Vasco ia lá e contratava. Infelizmente. Então, quando um dos diretores da 77 Partners falou que esta seria a última partida que o Vasco ia entrar com desigualdade contra o Flamengo, aí nasceu aquela esperança no torcedor, aliás, no coração do torcedor vascaíno. Mas aí vem o Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão. Vasco começa bem, com o Zé Ricardo ali no comando. Começou no início
buscando o equilíbrio, né, como eu já falei em outros vídeos. Tanto que demorou da gente conseguir a primeira vitória, a gente estava só conseguindo empate, tanto fora de casa como dentro de casa. Depois ele conseguiu ajustar, conseguiu equilibrar a equipe, né? Defesa, meio de campo, ataque, e aí o time do Vasco começou a engrenar. Infelizmente o Zé Ricardo saiu do Vasco, recebeu uma proposta do Japão muito melhor e ele acabou indo embora. Aí o Vasco tentou com o Mauricinho, ficou aquele treinador interino também, depois o Mauricinho, que infelizmente foi mexer na equipe que já estava equilibrada, causou um desequilíbrio e nós todos sabemos o que aconteceu. O Vasco estava lá em segundo lugar, a 1 ponto do líder, chegou a ficar 1 ponto do líder, começou a cair na tabela, ficando em 4º lugar, e também tinha uma vantagem até de 10 pontos para o 5º colocado, ficou ali a 2, 3 pontos do 5º colocado. Tanto que teve time aí que fez sombra ao Vasco até a última partida. O caso do Ituano mesmo. Se o Ituano vence aquele jogo para o Vasco na última partida, teria subido, o Vasco teria ficado na 2ª divisão novamente. Pois bem, o Vasco conseguiu subir para a 1ª divisão do Campeonato Brasileiro, né? Foi em meados de novembro, se não me engano, e nada de contratação da 77 Partners. Aí os canais aí dos colegas aí no YouTube, alguns tranquilos, porque sabia que a 77 Partners não ia, né, colocar dinheiro no Vasco, investir no Vasco para não ter retorno. Seria até burrice, e esses caras não são burros. Eles não iam pagar 1,4 bilhão para jogar no lixo. Eu falei no último vídeo que eles estavam mapeando o mercado e com certeza iam contratar jogadores, mas jogadores bons, que viriam para serem titulares e não refugo, como o Vasco fazia no passado. Pois bem, desespero aí da torcida, porque é uma torcida sofrida, a gente até entende que o Vasco, rapaz, faz muito essa torcida do Vasco sofrer. O Vasco é uma coisa incrível em fazer o torcedor do Vasco sofrer. Então a gente, gato escaldado, tem medo de água fria. Só que eu estava tranquilo. Eu fiquei muito tranquilo porque eu sabia que ia vir jogadores bons. Então, aí depois de que terminou o campeonato da 2ª divisão, né, a turma aí na bronca, achando que tinha sido um blefe aí do diretor da 77 Partners, mas eu tranquilo, sabia que eles tinham investido tanto dinheiro no Vasco, queriam retorno sim, queriam formar uma equipe boa, ganhar títulos, investir, né, nas equipes de base do Vasco, que é isso que vai acontecer. Então, começaram a comprar jogadores. Aí o primeiro jogador que o Vasco contratou, nada mais, nada menos do que o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro do ano passado, Pedro Raul. Um dos jogadores que o Vasco contratou. Claro, primeiro, antes de contratar qualquer jogador, o Vasco não ficou com o Jorginho, porque a 77 Partners achou que não deveria ficar com o Jorginho, que eu, na verdade, minha opinião era o contrário. Eu queria que o Jorginho desse continuidade ao trabalho dele no Vasco. Fui ele o salvador da pátria, né? Mais uma vez, levou o Vasco da 2ª para a 1ª divisão. E eu acho que ele merecia uma chance de ficar no Vasco, pelo menos iniciar o Campeonato Carioca para ver como é que se comportava. Mas não é a política da 77 Partners. Eles aí contrataram o Maurício Barbieri, que veio do Bragantino, um bom treinador também, um cara jovem, que hoje o pensamento da 77 Partners é contratar pessoas jovens de uma mentalidade diferente. Tanto que os jogadores que o Vasco está contratando no máximo de 26 anos de idade, está aí nessa faixa de 22 a 26, não está passando disso. Por quê? Esses jogadores vão se destacar e o Vasco, ou seja, a 77 Partners, né, que hoje tem 70% do futebol do Vasco, quer investir para depois vender. Então o primeiro contratado, como eu falei, foi Pedro Raul, vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro. Lembrando também que o Vasco contratou Abel Braga como diretor técnico também, um ótimo, que já passou aí, tem uma história tremenda no futebol brasileiro, inclusive foi um dos jogadores do Vasco na década de 70, em 77 foi bicampeão pelo Vasco da Gama, campeão carioca na época, né, que naquele tempo o campeonato carioca era muito mais motivado do que o campeonato brasileiro. Um dia o próprio Roberto Dinamite, um ídolo do Vasco da Gama, que inclusive está até doente hoje, né, com problema, que nós oremos pelo nosso querido Roberto Dinamite. Ele falou em uma entrevista uma vez, num canal que o Zico fazia um programa esportivo, que
naquela época o Campeonato Carioca era muito mais motivado do que o Campeonato Brasileiro, e eu lembro bem disso. Então o Abel foi bicampeão carioca pelo Vasco em 77. Então tem uma história pelo Vasco. Quando ele passou pelo Vasco como treinador, não fez bons trabalhos. Mas por quê? O Vasco não tinha jogadores, não tinha esse treinador que passasse pelo Vasco para fazer um trabalho bom no Vasco, já que o Vasco não tinha jogadores. Como eu falei ainda há pouco, só Rifugo. Agora é uma nova história. Ele é um diretor, um cara de uma carreira consagrada, com certeza ali junto com o Barbieri vai somar, e a equipe que o Vasco está formando é uma grande equipe. Eu tenho aqui, nessa listinha aqui, 11 jogadores que possivelmente virão para o Vasco. 7 deles aqui já estão confirmados. O primeiro jogador confirmado é Pedro Raul, vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro do ano passado. O segundo é um zagueiro que veio do São Paulo, chamado Léo, normalmente chamado como Léo Pelé. Inclusive não quer que chamasse de Léo Pelé. O terceiro jogador é um volante que veio do Bahia, Patrick, volante que veio do Bahia. O quarto jogador é Lucas Piton, lateral esquerdo que veio do Corinthians. E o quinto jogador que hoje está fazendo exame, ainda há pouco eu vi uma reportagem que ele está fazendo exame aliás, já fez exame, é um argentino chamado Lucas Orellano, é um meia que vem do Vélez da Argentina, grande jogador, ele tanto joga no meio como joga de atacante pelo lado direito, abrindo para chutar com a canhota, que é um grande jogador. Nós temos também um zagueiro chamado Robson Bambu, que está faltando detalhes para poder, né, ser anunciado, né? Esse Robson Bambu, ele está emprestado ao Santos, não é do Santos, é de um time aí no exterior que está emprestado ao Santos, mas está quase certo, entendeu? E nós temos também aqui o sétimo jogador, que é José Luiz Rodrigues, o popular Pumita, lateral direito, que jogou agora a Copa do Mundo pelo time do Uruguai, lateral direito, que jogou na seleção do Uruguai. Ele também é uruguaio. E nós temos mais aí, esse Pumita também fez exame hoje juntamente com o Lucas Orellano, como você queira, entendeu? O oitavo jogador chama-se Franco Fagundes. Franco Fagundes é um uruguaio também, um meia esquerda muito bom, é da seleção do Uruguaio e está sendo negociado. Isso ainda não está certo, mas está sendo negociado. É um meia do Nacional do Uruguai, grande jogador. O nono jogador é Jair, do Atlético Mineiro. Ele é volante também. Se chegar, é para substituir o Andrei, que foi negociado, né? Todo mundo está sabendo que o Andrei foi negociado com o Chelsea, né? O Chelsea, ele foi negociado e bem vendido, por sinal. Se fosse no tempo dos dirigentes aí que nós tínhamos, tinha vendido o garoto aí a preço de banana para pagar 3, 4 meses de salário atrasado dos jogadores. Ainda bem que hoje nós temos uma empresa tomando conta do Vasco e vai fazer com que o nosso Vasco volte a ser o gigante da colina. Eu tenho certeza disso, eu nunca tive dúvidas, né? Muitos torcedores tiveram dúvida, mas eu aqui nunca tive, que o Vasco vai voltar a ser o gigante da colina agora de verdade, no nome e na história e no futebol que sempre foi. Ok? Pois é, então nós temos também aí o 10º jogador, que é um goleiro, Ivan. O Vasco tentou contratar um goleiro do Internacional, titular do Internacional, mas não teve êxito nessa contratação, porque o jogador queria vir, mas o Internacional não queria deixá-lo sair do Internacional. E com certeza lá melhorou a proposta e ficou com esse goleiro, mas era o que o Vasco queria, e é um grande goleiro. Mas o Vasco aí já está em conversação com o Ivan, goleiro que está emprestado ao Corinthians também. Eu acho que ele nem está sendo utilizado lá. Então é um grande goleiro e está em negociação com o Vasco. Hoje à noite eu vi também falar de um outro volante que joga ali na posição do Andrei, que está no Fluminense. É um jogador do Atlético Mineiro que está emprestado ao Fluminense. O nome dele é Natan. É um volante, segundo volante, que joga ali no lugar de Andrei. Então aqui, como eu te falei para vocês, tem vários jogadores aqui nessa relação que já foram contratados e tem 4 aqui que ainda está em negociação, faltando detalhes. E eu, particularmente, acredito que não vai ficar nesses jogadores, não.
Eu acredito que o Vasco aqui para o Campeonato Carioca deve contratar de 12 a 15 jogadores, que nós estamos aí na primeira janela de transferência, e depois, quando abrir a segunda janela de transferência, que já é no Campeonato Brasileiro, aí o Vasco deve contratar mais jogadores. Isso é o que eu estou acreditando. Aqui no momento é só para começar o Campeonato Carioca e também iniciar a Copa do Brasil. Mas vamos aguardar, porque qualquer novidade a gente volta a conversar. E eu estou acreditando no meu Vasco e nós vamos voltar a ser o gigante da colina, com certeza. Eu não tenho dúvidas disso. Eu, Miguel Cassiano, aqui do canal O Vascaíno Autêntico, não tem nenhuma dúvida que nós vamos voltar agora em 2023 a ser o gigante da colina. E amanhã nós vamos já estrear na copinha, né? A garotada aí da base do Vasco, que essa garotada aí vai nos trazer tantos frutos aí. Estreia amanhã no campeonato, a copinha, onde revela os grandes jogadores. A maioria dos jogadores brasileiros que brilham no Brasil e brilharam no Brasil e no exterior e até mesmo no mundo, saíram daí da copinha. Foram ali naquela vitrine que foram, né, enxergados e transformaram-se em grandes jogadores. A maioria deles passaram pela copinha e aí nós temos essa vitrine aí do futebol mundial e com certeza o Vasco tem uma base forte e eu tenho certeza que dessa base do Vasco aí muitos daqui mais alguns meses ou um ano vão estar brilhando no time de cima do Vasco e até mesmo saindo do Vasco para outros países da Europa e para o mundo. Quantos jogadores o Vasco já não revelou que está aí no mundo, que já brilharam no mundo. Eu acredito que nessa copinha também não vai ser diferente. Eu quero aqui agradecer a vocês por terem ficado esse tempo comigo e qualquer novidade a gente volta para gravar outro vídeo. Fiquem todos com Deus, um abraço e quem é vascaíno deixa o like e quem é muito Vasco se inscreve no canal. Fiquem todos com Deus, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.